peraí. 19h35, professor. Você mandou no WhatsApp. Coloquei 19h40, me perdoa, professor. É 19h35. Ah, peraí, então. O senhor quer que eu espere um pouquinho? Eu espero. Não, peraí. Deixa eu sentar na cadeira aqui. Ainda tem que passar os recadinhos, professor. Dá tempo do senhor se preparar aí. Vamos lá. Só um pouquinho. Deixa eu aqui. Não vou conseguir colocar o fundo da faculdade agora. Beleza. Fixa para mim aí, Alex. Fixo. Peraí, professor. Só um minutinho, por gentileza. Espera lá. Perfeito, professor. Pode falar. Boa noite, povo! Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Tá fraco. Vamos lá de novo. Boa noite. Pô, primeiro dia de aula, gente. Boa noite, pô! Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Pessoal, vamos lá. Hoje eu quero dar boas-vindas aí aos caulouros, a galera que está entrando. Quem não teve a oportunidade de me conhecer na aula inaugural, quem não teve a oportunidade de me conhecer lá nas aulas, lá na nossa aula de Tira Dúvidas, tá? Vocês têm aí 5 a 10 minutinhos no máximo para tirar as dúvidas que vocês têm, porque hoje é dia de aula e é aula, beleza? Vamos lá. Dúvidas? Eu quero dúvidas. Dúvidas? Podem perguntar. Você estava perguntando um monte de coisa para o professor Alex. Agora eu quero perguntar para mim. Pode fazer as mesmas perguntas que você... Ô, Luiz, boa noite. Boa noite. Eu tô com uma dúvida no sistema aqui, que eu tô acessando hoje. Certo. E tá aparecendo para mim aqui negócio de avaliações, na aba de avaliações. Aqui tá dizendo... segunda chamada, tá dizendo prazo expirado, eu não tô entendendo como é que funciona. Então, vamos lá. João, qualquer coisa, o professor Alex entra agora no sistema e compartilha a tela. Eu só quero que vocês, que estão entrando agora, na verdade, todo mundo, só quero que vocês só vejam a questão das aulas do LMS, professor Alex, tá? Não se preocupem com avaliações ainda. Tá. Tudo bem? Tá? Não é o momento e é muito possível que vocês já façam avaliação no sistema acadêmico novo, tá? Então, a gente está nessa fase de migração, estamos começando a cadastrar algumas disciplinas, testes e tudo mais, tá? Então, não se preocupa com a avaliação. A avaliação, pessoal, ela... hoje, Alex, quais turmas estão aqui? A T8? Professor, temos integrantes de todas as turmas, né? Depois que era o seminário ao vivo, isso. Ótimo. Então, o que acontece hoje? Perfeito. Pessoal da turmas antigas, escuta o que eu vou dizer. Existem 3 tipos de prova, tá? A prova regular, a avaliação regular, ok? A prova de segunda chamada e a prova de recuperação, tá? Infelizmente, o sistema acadêmico Unimestre, ele leva a crer a gente que a prova de segunda chamada é uma prova de recuperação, tá? Não é. Então, vamos lá. Legalmente, toda instituição tem instrumento avaliativo, no nosso caso, é uma prova objetiva, né? A prova de marca X, que é realizada mensalmente, beleza? Sem dúvida sobre as provas, esse é o nosso modelo de prova, ok? Se acontece algum acidente com você, por exemplo, professor, caí de moto, vou ficar a semana inteira aqui com gesso, não consigo em nenhum dos dias, tem um atestado aqui de 10, 15 dias, não consigo mexer no computador. Legalmente, se você anexar essa evidência para a secretaria, você tem direito a fazer uma prova de segunda chamada, entendeu? Em um outro momento que você estiver bem, tá? Então, isso é legislação, isso é comum a qualquer instituição de ensino, tá? Existem até instituições de ensino que já deixam fixo a data das provas de segunda chamada, a prova de recuperação, tá? E, por último, é a prova de recuperação. Espero que vocês não cheguem no último de fazer a prova de recuperação.
tá? A prova de recuperação é uma prova que ela é paga, ela tem um custo e ela é aplicada em algum outro momento, tá? E aí, sim, essa prova é uma prova que ela ajuda você a recuperar a nota que você não foi bem. Tudo bem? Tá? Então, são esses 3 modelos de prova que tem, só que, infelizmente, hoje o sistema acadêmico nosso, ele induz, ele confunde o aluno como se fosse prova de segunda chamada, viu, pessoal da turma mais antiga, tá? Prova de segunda chamada, ela sempre foi uma prova gratuita, desde que anexado evidência, não consegui fazer prova no domingo. Não, prova disponibilizada a semana inteira. Então, você tem que anexar uma evidência de que a semana inteira você não conseguiu fazer a prova, tá? Feito isso, pessoal, legalmente vocês têm esse direito, tá? Mas não mexam com a parte de sistema de prova até agora, porque a gente vai começar migrando as turmas de pouquinho em pouquinho, pouquinho em pouquinho, tá? Provavelmente a turma nova vai ser a primeira turma a conhecer o sistema acadêmico, já para começar certo já. Mais dúvidas? Professor, o Erickson está com a mão levantada. Erickson, pode perguntar, por favor. Só deixa eu falar uma coisa para vocês. Você falou de certificado do curso de Arduino, mas ele foi feito pela plataforma Eventry, então ninguém tem o certificado. O próprio aluno tem que ir lá retirar na plataforma, entendeu, Alex? Ô, professor Braga, eu não ia falar isso porque é meio engraçado falar isso agora, mas uma vez eu fui atrás, corri atrás e eu já achei. Viu? Tá, não mandem e-mail, tá? Se começarem a mandar e-mail, vocês vão lotar os e-mails nossos aqui, entendeu? Tá? Não mandem e-mail. Tá tudo certo já. Ótimo, Guilherme. Beleza. Quem mais dúvidas? Vamos lá, o Erickson está com a mão levantada. Professor, apertei sem querer aqui. Estou no celular e apertei. Fica tranquilo, não tem problema. Fique em paz. O Edgar também está com a mão levantada. Edgar, qual que é a sua pergunta, meu amigo? Porque, boa noite para todo mundo. No calendário da gente está mostrando que eles têm uma prova a partir de dezembro. Sou da T7 e eles estão na engenharia de software agora. A nossa próxima prova está para dia 11/11. Eu queria saber se é algum erro mesmo ou não a prova de dezembro no calendário. Isso daí sim, você pode enviar um e-mail para matrícula@faculdadevincity e tirar dúvida, tá? Realmente essa daí é uma dúvida institucional que nem o professor Alex, nem a gente consegue responder, tá? Com certeza, tá? Que é a secretaria que monta os horários de avaliação, ok? Tá? Mas parece ser uma data plausível, né? Porque a prova acontece sempre depois da disciplina, não é, professor Alex, né? Professor, a prova sempre acontece na segunda semana após o término da disciplina. Então, tá quase batendo nessa data, né? Sim, está. Uhum. Então, Edgar, eu acredito que sim, ok? Mas você pode... Por tudo da engenharia de software está caindo para dia 11, entendeu? Dia 11/11. Certo. A prova do engenharia de software. E depois não tem mais nenhuma matéria. Entendeu? Aí tem um lá no calendário marcando como se tivesse uma prova. Não, vai ter matéria ainda até novembro, tá? Até novembro tem aula ainda, tá? Novembro vocês têm aula ainda, tá? Edgar, a prova de engenharia de software deve acontecer em novembro, tá? Sempre na segunda semana. Professor Braga, deixa eu só verificar aqui rapidinho. Vai acontecer do dia 11 de novembro até o dia 17 de novembro. Agora, novembro, como o professor Braga comentou, Edgar, tem mais uma disciplina que para vocês vai ser engenharia de requisitos. E aí sim, a prova de dezembro ela deve acontecer na primeira semana de dezembro, conforme o cronograma do... a prova de novembro deve acontecer em dezembro. Isso, exatamente. Tá, porque pra gente lá só mostra 5 matérias, não mostra 6. Tudo bem, tá? Mas vai ter a disciplina. Também estava com dúvida. Vocês, por enquanto, têm aula de fevereiro a novembro, tá? Pode ser que a gente tenha algumas atividades em janeiro e fevereiro para vocês, ok?
Eu não gosto de deixar vocês com férias. A alma de vocês é minha, tá? Eu gosto de deixar vocês com muita atividade nas férias. Isabela levantou a mão. Isabela, pode perguntar, por favor. Boa noite. É só Boa para noite. tirar uma dúvida em relação aos vídeos, né? Foram enviados de 1 a 9 vídeos lá na plataforma. Aí, só para saber, existe a possibilidade de ter mais vídeos da matéria de engenharia de software? Ou vai ser só aqueles vídeos para avaliação? Não, Isabela, pode acontecer sim, tá? Às vezes a gente precisa... O que acontece? Entenda a faculdade, entenda o seu curso, tá? Como uma coisa viva. Nós não somos uma instituição engessada, tá? Então, se apareceu alguma coisa nova, a gente incrementa a aula, refaz o vídeo, né? A gente está na disciplina de informática, no curso de informática, o professor Alex está... Para você ter uma ideia, o professor Alex está montando, a gente tinha uma disciplina que chamava Padrões de Projetos. Que a gente tem uma disciplina que chama Padrões de Projetos, tá? Para o pessoal que está entrando, não se assustem, lembra que eu conversei com vocês, não tenham medo, tá? Pode perder para tudo, mas não percam para o medo. Anotem as palavras que vocês acharem difícil. Na disciplina de Padrões de Projetos, nós tínhamos exemplo em Java e C#. E aí agora a gente está atualizando a disciplina para colocar Python nela também. Então, agora vai ter exemplo em Java, C# e Python, tá? Então, entenda assim, que a disciplina está lá, pode aparecer uma aula, outra aula, alguma coisa extra, tá? Então, a gente não consegue ficar engessado com o conteúdo, ok? Perfeito, obrigada. Perfeito. Acho que quem mais está com a mão levantada? A Elaine está com a mão levantada? Pode perguntar, Elaine, por favor. Em relação à matrícula, tem um amigo meu que ele está querendo fazer, só que diz ele que ele ainda está cursando o ensino médio. Ele conseguiria fazer a matrícula? Não, né? Não consegue, tá, pessoal? Essa parte de documentação é uma parte que pega, tá? Entendeu? Então, às vezes eu vejo aí, às vezes os vendedores colocando aluno, porque o aluno fala, não, estou pegando, por exemplo, título de eleitor, né? Comprovante de quitação eleitoral. Então, a gente teve eleições agora, então ficou meio dividido se a pessoa conseguia ou não. Então, claro, nosso objetivo, né, sempre falo que é construir pontes e não muros, tá? Então, os documentos, eles são legalmente obrigatórios para você se inscrever em uma faculdade, tá? O que acontece? Se eu não me engano, a secretaria dá um prazo de 30 dias para vocês entregarem todos esses documentos, ok? Tá? Sim. Então, por exemplo, esse de comprovante de quitação eleitoral, eu acredito que deve estar disponível só depois do segundo turno, por exemplo, tá? Então, por isso que vocês têm esse prazo daí para tá procurando, tá? Mas é importantíssimo isso daí, principalmente o histórico. Essa semana eu fui dar uma arrumada aqui nas minhas documentações aqui, e eu achei meu histórico do ensino médio guardado aqui maravilhosamente e tudo mais. E o que acontece? Escolas fecham, tá? Escolas fecham, as faculdades fecham e tudo mais. O que acontece? Se minha escola que eu estudei, né, antigamente, se ela fechar, eu vou ter que procurar uma declaração na Secretaria de Educação mais próxima àquela escola ou à cidade onde eu morava para pegar uma segunda via da declaração minha, tá? Pessoal, hoje o processo de diploma da faculdade, ele não é mais impresso, ele é digital, ou seja, ele passa por toda uma fiscalização do governo. Então, toda essa documentação, que antigamente era só conferida por uma instituição de ensino, agora ela é conferida pela instituição de ensino, a gente tem que enviar para o governo isso, tá? Então, às vezes o pessoal fica um pouco bravo aí com a rigidez da TAMI, mas a TAMI ela é bem rígida nessa parte de documentos, por quê? Porque isso pode estourar lá na frente. Imagina você terminar a faculdade e não conseguir o histórico, e aí a gente vai dizer o quê para você, entendeu? Tá? Não dá, entendeu?
tá? Então, por isso que é muito importante nesse começo correr atrás de toda essa documentação, beleza? Beleza. Dúvidas? Mais dúvidas? Vamos adiante, professor. O Jorge está com a mão levantada. Por favor, Jorge, pode Boa perguntar. noite a todos, boa noite, professor Braga. Boa noite, Uma querido. pergunta, eu mandei, ficou pendente um certificado de reservista e RG, né? Eu tinha mandado, mas eu acho que não aceitaram a foto. Eu mandei desde o dia 16 do mês passado e ainda está em conferência. Demora mesmo assim para poder... Jorge, você consegue, em vez de mandar, anexar pela plataforma, por enquanto? Anexar pela escola Vincite mesmo, lá pelo portal? Por dentro do portal. Lá dentro do portal... Mas é lá mesmo que eu fiz. Foi lá mesmo, está como... verificando ainda. Verificando. Não, então fica tranquila, tá? Porque a Tami está dando preferência para a turma T1, T2 e T3 que vão se formar agora no final desse ano, tá? Sim, eu sou da T2. Então você pode enviar um e-mail para a matrícula perguntando se está tudo bem com a sua documentação, tá? Tá ótimo, professor. Obrigado. A maioria das documentações ali, 99%, elas não são rejeitadas porque o documento não é aceito, mas infelizmente, de novo, o sistema acadêmico, na hora que você vai anexar alguma imagem, ele reduz a qualidade, entendeu? Então, às vezes, chegam muitos documentos para a gente que chegam ilegíveis, tá? Então, o maior problema que vocês têm que ter quando forem anexar documentos é quanto à qualidade, ok? Tá ótimo, obrigado. Tá? Aí, no seu caso, sim, Jorge, manda um e-mail lá para a matrícula, tá? Professor, antes de passar a palavra ao André Marques, eu acho que o Ronan perguntou aqui, estou com dificuldade de conseguir o certificado de conclusão do ensino médio, fui na escola e falaram que não tem esse documento e que seria o histórico escolar essa comprovação. Serve, professor, o histórico escolar? O histórico escolar e o histórico, se for do ensino médio, é esse mesmo, é o histórico escolar do ensino médio, tá? Pessoal, deixa eu só complementar uma coisa aqui, professor. Pessoal, no histórico escolar, o certificado de conclusão não é igual ao diploma, tá? O certificado de conclusão está no rodapé do histórico escolar. É um trechinho, é uma tira de papel que vai embaixo escrito certifico que este aluno concluiu o ensino médio. É só isso, tá? Não é diploma, não é nada, é só um certificado mesmo. Eu só não pego o meu certificado. Vou pegar o meu. O meu tá grilado já, professor, tá tudo amarelinho. Não, o meu tá datilografado. Tá certo. Professor, deixa eu passar a palavra ao André. André, por favor, fica à vontade. Boa noite a todos. É só uma dúvida em relação à próxima aula de 8h40. Ela é para a turma T8 ou é para quem quiser participar? André, a gente adotou a seguinte política, tá? A seguinte política, eu quero a alma de vocês, tá? Então, vocês podem assistir tanto a primeira aula quanto a segunda, mas a prova de vocês é da primeira aula ou da aula que o professor Alex enviar pelo sistema acadêmico para vocês, ok? Tá? O que acontece? Na segunda aula, hoje vai ser aula sobre GitHub, né, professor? Hoje a segunda aula sobre GitHub, professor. Aliás, é um curso que tem certificado. Hoje é uma aula que, assim, toda a faculdade devia assistir, entendeu? Tá? Porque GitHub faz parte do cotidiano de vocês. Professor, eu não entendo nada do que é isso. Que bom! Vai lá e tenha o primeiro contato com isso, tá? O que é o GitHub? Eu vou falar para vocês, tá? Vocês sabem o que é o Facebook? Sim. Todo mundo sabe o que é o Facebook? Então, é uma rede social, correto? Tá? Agora, imagina uma rede social para programador, em que programadores conseguem compartilhar programas com outros programadores, ok? Então, esse daí, primeiro, né, o GitHub tem várias funções, mas uma dessas funções é você, antigamente, quando a gente precisava procurar alguma coisa, digitava lá na internet, validador de CPF usando Java, e pegava o código lá.
tá? Hoje a gente pode entrar no GitHub e achar no GitHub de algum colega que disponibilizou esse código e copiar dele, entendeu? Tá? Isso daí é a primeira situação. A segunda situação, hoje a gente também tem nuvem. Então, o nosso programa não fica mais armazenado no nosso computador, tá? Ele fica até a gente salvar ele na nuvem, tá? Então, o GitHub é um salvador na nuvem. Vocês vão ouvir o professor Alex falar da palavra repositório, tá? Então, para quem não sabe, às vezes pode ficar com dúvida, a palavra repositório é alguma coisa que a gente vai guardar. E nesse caso, a gente vai guardar um programa lá para amanhã, no outro dia, a gente pegar esse programa de novo e continuar fazendo e subindo para lá, para a nuvem, guardando na nuvem, tá? Ele tem outras funções também, que eu acredito que não é o momento, mas o professor Alex vai estar ensinando vocês no momento certo. Mas, por exemplo, hoje é muito difícil vocês trabalharem sozinhos. Vocês vão estar numa empresa de TI com 20, 30 programadores. E todos eles trabalhando no mesmo programa. Então, o GitHub, ele também tem a função de juntar o código do André, mais o código da Isabela, mais o código do Jorge, em um programa só, entendeu? Tá? Ele tem uma função que a gente chama de merge, né? Não é, professor Alex? Ele tem uma função de juntar todos os códigos, tá? É isso, professor Alex? Merge. O famoso merge, né? Isso, tá? Entendeu? Então, essa é a tecnologia que a gente usa para salvar e fazer e dar manutenção nos nossos sistemas e compartilhar os sistemas. Mas para vocês que estão começando hoje, entendam que o GitHub nada mais é que uma rede social de programadores, tá? Dúvidas? Professor, só um momento. Patrícia está com a mão levantada. Boa noite, Patrícia, tudo bem? Olá, boa noite para vocês. Por gentileza, eu gostaria de saber como que eu faço a inscrição para fazer o curso de GitHub, porque eu já fiz atividades no GitHub algumas vezes, mas eu gostaria de saber como que eu faço o curso. É esse mesmo link, professor Alex? Exatamente, professor. O link que o Rodrigo compartilhou ali, tá, Patrícia? Pode acessar ele. Vou continuar na aula, Patrícia, até 10 horas. O link é diferente, tá? Mas o foi link enviado... é diferente, desculpa. Tá certo. Tá. Mas está gravado, a gente pode assistir depois? Pode, vai ser inclusive disponibilizado no YouTube para vocês assistirem posteriormente, tá, Patrícia? Tá bom, é porque eu acho muito interessante, eu gosto muito do GitHub, ele ajuda muita gente. Ótimo, tá? E é muito importante, lembra que eu falei para vocês, pessoal, aulas ao vivo, gente, tem que estar, entendeu? Tá? É nesse momento que vocês vão tirar dúvida com os professores, é nesse momento que vocês vão ter interação, é nesse momento que vocês vão ver tecnologia novas, é nesse momento que eu digo que aqui é mais, tá? Sim. Pode perguntar, próximo. Peraí, professor, acho que cortou a Patrícia. Patrícia, pode continuar falando, habilite seu microfone. Então, é o seguinte, no dia 25 de outubro, eu vou receber meu diploma do IF, do curso técnico em desenvolvimento de sistemas. Aí eu quero fazer o curso de GitHub para que eu faça algumas atividades lá, já coloque todos os conhecimentos, inclusive dessa disciplina de hoje, né? Eu gosto muito dela e já tem algum conhecimento que vai me ajudar. Aí eu quero fazer o curso. É isso, obrigada. Perfeito. Dúvidas? Deixa eu ver aqui. Professor Normandes está com uma levantada. Boa noite, Normandes. Tudo bem? Qual a sua dúvida? Boa noite. Pelo que eu entendi, a gente recebeu 2 links hoje. Um de aula a partir das 7h30 e um outro a partir, me parece, de 8h40, sei lá. Não estou lembrando. Isso mesmo. Esse de 8h40 vai ser paralelo. Antes de terminar esse aqui, a gente vai poder assistir essa aula depois, é isso? Vai poder assistir essa aula completa, tranquilo, sem problema. Não vai ter um intervalinho de 10 minutos e depois a gente já parte para outro link. Tá. Então vai encerrar essa aqui para partir para outro link. Exatamente. Quando estiver encerrando essa aula, o professor vai avisar. Galera, quem quiser ver sobre GitHub, tá aqui o link da próxima aula, ok?
Tudo bem, pessoal? Gente, tô segurando vocês. Eu tô doido que vocês tenham aula, tá? Lembrando que existe a matrícula tardia. Até a semana que vem ainda há possibilidade do aluno estar entrando no curso. Eu só não sei quantas vagas a gente ainda tem, tá? Eu tenho que somar porque a gente tem poucas vagas, ok? Tá? Beleza, pessoal. Um abraço para vocês. Aproveitem aí o professor Alex e o professor Tiago, tá? Tchau, tchau. Show de bola. Obrigado, professor Braga. Obrigado pelas palavras. Pessoal, deixa eu só desafixar o professor Braga aqui. Valeu. Valeu, mestre Braga. Oi, professor Alex. Boa noite. Tudo bem, Rita? Boa noite. Tudo jóia contigo? Tudo Boa noite, pessoal. Deixa eu só fixar. Boa noite, Rita. Boa noite, Boa noite. lindezas. Ô, professor, cadê vai começar a GitHub, então, às 8 e pouco? Às 8h40, mas pode ficar aqui porque a aula ainda está acontecendo, né? O professor Tiago ainda tem mais 35 minutinhos de aula, apesar de a gente ter tomado dele. Professor Tiago, corre com essa boca aí para a gente Beleza. poder... Pessoal, bem rapidinho, então, deixa eu fazer a abertura. Então, hoje nós começamos a aula de engenharia de software, tá bom? Para quem ainda não me conhece, quem é da turma T8 aí, não deu tempo de me apresentar, eu sou o professor Alex Rocha, tá? Sou professor aqui do curso. Hoje eu estou no papel de mediador aqui da aula. Tá aí o nosso convidado para ministrar as aulas ao vivo. Aliás, os seminários ao vivo de engenharia de software é o nosso querido amigo aqui, professor da casa, professor mestre Tiago Borer Borges, beleza? Professor, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Professor, o tempo está curtinho, mas fica à vontade. Rita, boa noite, Rita, como é que a gente fala mesmo? Ô, boa noite! Ô, Rita. Como é que é o boa noite, professor Tiago? Então, boa noite! Desculpa que falhou o meu aqui. Boa noite, pessoal! O professor Braga O professor Braga já deu um boa noite efusivo aqui, ele cortou o meu boa noite, mas o meu tá valendo ainda. Galera, muito bom estar aqui com vocês. Sempre uma satisfação, né? Hoje nós vamos ter uma aula um pouquinho mais curta, mas é por um motivo muito razoável, né? Essas dúvidas são importantes a gente tirar, porque uma questão muito importante da faculdade de Vinciti, e eu sempre enfatizo, né? É que a faculdade é à distância, mas nós não estamos longe de vocês, né? Nós estamos sempre perto, sempre próximos de todos vocês, e a gente quer ficar o mais perto possível. Então, é importante que a gente tenha esse momento de tirar dúvidas nessa etapa aqui. Galera, então eu sou o professor Tiago Borges, antes de mais nada, né? Nós vamos falar hoje sobre engenharia de software. Eu sei que vocês estão loucos para colocar a mão na massa lá no GitHub, mas essas disciplinas conceituais, elas são muito importantes para a gente entender exatamente como se constrói um software, né? Então, muitas vezes, a gente deixa um pouco de lado os conceitos do curso para já ir direto para a prática. Isso não é ruim, porque o nosso curso aqui da Faculdade de Vinciti é um curso extremamente prático, ágil, como o professor falou, que ele vai se moldando a partir das necessidades do mercado, a partir das necessidades do aluno. Então, a gente vai nos adaptando ao momento. E isso é muito importante porque a gente faz de forma muito rápida. Às vezes, até mesmo durante uma disciplina, a gente atualiza o nosso material. Para a aluna que perguntou ali, falou, meu colega, meu amigo quer fazer a faculdade, mas está terminando o ensino médio. Não tem problema ele aguardar um pouquinho, porque logo, logo, outra turma vai iniciar. Então, o bacana da faculdade de Vinciti é que você não tem que esperar um ano para começar a faculdade, né? Então, fique esperto ali no processo seletivo, que logo, logo abre outro processo seletivo. E aí, ele terminando em final de ano, dezembro, ele começa... Essa é a semana de descanso. Ele terminando em dezembro ali a escola, né? E em fevereiro ele já começa, mais tardar em fevereiro já começa a faculdade. Então, é muito bacana a presença de todos vocês. Então, pessoal, nós vamos falar sobre engenharia de software, né? É nosso assunto sobre engenharia de software. Então, é um nome assim que é relativamente novo assim na nosso mundo, né? Se nós pensarmos no mundo tecnológico, ele é uma terminologia nova, a engenharia de software, e ela tem um motivo. Nós vamos falar sobre isso. O que nós vamos... Deixa eu ver aqui.
que nós vamos ver hoje, né? Um pouquinho de conceito sobre o que é um software, né? Pô, professor, eu sei o software, eu sei. O senhor tá careca de saber o que é um software. Não, a gente sabe, mas às vezes a gente repete tanto as coisas e precisa formalizar com mais cuidado os conceitos. Então nós vamos falar um pouquinho sobre software, tá? O que é engenharia de software? Alguns conceitos importantes, tipos de produtos, tipos de processo, se der tempo, as fases e modelos de processo de software, tá? Eu vou dar uma apuradinha aqui, eu peço desculpa, para que vocês possam depois, e todo mundo migrar lá para o GitHub, que eu também vou, né? Lá com o professor Alex. Bom, pessoal, né? Você já ouviu falar sobre a crise do software? Eu sei que quem já foi meu aluno aqui já ouviu falar sobre a crise do software. Vamos chegar ao seguinte cenário. Segunda Guerra Mundial, né? Segunda Guerra Mundial. Fazer conta que isso aqui é a Segunda Guerra Mundial, tá, pessoal? 1945, por aí, né? Infelizmente, né, algumas coisas precisam acontecer para que o ser humano evolua em outras áreas, né? As guerras, por assim dizer, elas são um grande incentivo de desenvolvimento tecnológico. A Segunda Guerra Mundial não foi diferente, né? Porque foi a grande guerra, né? Uma mortandade, um impacto mundial que até hoje a gente relembra, né? Passado aí já quase 80 anos, a gente lembra ainda do que aconteceu na Segunda Grande Guerra. Bom, entre o final da Segunda Grande Guerra e lá pelos anos 1950, houve o surgimento de um computador chamado ENIAC. Deixa eu apagar aqui. Um computador chamado ENIAC. Sei que vocês já estudaram isso, né? Esse computador aqui, ele foi um divisor de águas, porque até aqui nós tínhamos o quê? Máquinas que calculavam, faziam cálculos matemáticos mais rápidos, né? Quem viu o filme A Arte da Imitação, o Jogo da Imitação, perdão, que conta a história do Alan Turing lá, que eles tentavam descriptografar mensagens nazistas para poder antecipar os ataques nazistas, né? Mas eram máquinas que faziam cálculos. A partir do ENIAC, surgiu a oportunidade da gente ter computadores programáveis. O que isso significa? Uma mesma máquina, a gente podia ter um software específico, um programa específico para resolver um problema específico. E aí, se nós pararmos para pensar, de 1950 para 2024, que nós estamos hoje, são somente 70 anos, né? O meu pai, 74 anos, perdão. O meu pai tem 70 anos. Então é muito pouco, não é nem uma vida ainda, graças a Deus meu pai está muito bem de saúde e ele vai muito longe ainda. Então, de 1950 para 2024, nós saímos de uma máquina que calculava para um modelo que era possível iniciar uma solução computacional para um problema real, do mundo real. E aí, nós começamos a ter o quê? Uma grande demanda dos computadores, de softwares, grande demanda de soluções computacionais. Bom, e aí, surgiu em 1950, surgiu até 1968, surgiram, né, o famoso termo crise do software. Apenas 18 anos após ali 1950, houve tantos problemas no desenvolvimento de software, tantos problemas, e o mundo começou a identificar a dependência do software para que o mundo conseguisse evoluir, as empresas conseguissem se tornar mais competitivas. Era a época da Guerra Fria, né? Corrida ao espaço. Então, os softwares precisavam cada vez mais serem utilizados por todas as empresas, por todos os governos possíveis, universidades. E aí, em 1968, cria-se o termo crise do software, né? Graças muito a um novo circuito, a um novo hardware que usava os circuitos integrados, que é o que a gente conhece hoje, né?
que já está obsoleto, e a gente trabalha, que são os sucessores das máquinas modernas. Bom, o que aconteceu hoje, né? As aplicações tornaram-se inviáveis, aplicações inviáveis tornaram-se realizáveis. A partir desse momento, o que era impossível de fazer com o computador, com o software, virou possível. E todo mundo queria ter esse software. Só que tinha um problema. Ninguém até então tinha uma maneira de se construir um software. Por quê? Porque era muito jovem a parte da construção de software e as pessoas não sabiam como construir um software. Não pensavam como construir um software. Não tinham definido, olha, nós vamos construir softwares a partir desse modelo. E aí, isso tornou-se um grande problema, porque cada um fazia do seu jeito. Cada um fazia da sua maneira. Continuando. Também, né? Com isso, pessoal, atrasos exorbitantes nas entregas dos softwares, alto custo da construção do software, custo de hardware caindo e de software subindo, né? Antes que o hardware era muito caro, começou a despencar pela acessibilidade, por toda a evolução tecnológica, só que à medida que o hardware ia caindo, que o software ficava mais necessário, o custo de se construir um software ficava mais caro. E aí foi necessária a criação de técnicas para controle da produção do software, né? Então, assim, então, nesse momento, em 1968, se reuniu na OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, numa reunião científica, célebres desenvolvedores de softwares, na sua maioria, ou aliás, na sua totalidade, engenheiros, né? Tanto é que nós temos uma grande instituição chamada I3E, assim, né? Que é Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica, né? Em inglês, Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica, que ele define muitas coisas, aliás, ou quase tudo que é da computação da nossa área. Por quê? Por que os engenheiros definiram as áreas da computação? Porque não tinha ninguém da computação, não existia curso de computação naquela época, não se tinha um curso de ADS na faculdade de Vincent, por exemplo, e quem programava os softwares eram aqueles que construíam os hardwares, que eram os engenheiros elétricos e eletrônicos. E aí eu pergunto, né? Todo esse problema, atraso na entrega do software, alto custos, software não funcionando, dificuldade de manutenção, lá de 1968, será que ainda é uma realidade hoje aqui no nosso meio? Será que nós temos problema de atraso de desenvolvimento de software, de estouro de orçamento, de funcionalidades que não funcionam de acordo de como deveria? Vocês conhecem no dia a dia de vocês aí, vocês conhecem essa realidade? Será que ainda existe? O que vocês acham? Eu acho que sim, professor. Erickson falou que sim, já a Rita falou que sim. Então, pessoal, apesar de todos os avanços, os mesmos problemas que existiram na crise do software, lá em 68, ainda existem, claro que com menor escala, menores problemas, mas como a complexidade do software hoje em dia é exponencialmente maior, os problemas também acontecem, né? Nós temos um projeto de software, uma questão chamada que é uma tríplice restrição, né? Nós temos o escopo, nós temos prazo e nós temos o orçamento, né? Se eu aumentar o meu escopo, o que é o escopo? Aquilo que eu vou construir, para que eu não aumente o prazo, eu vou ter que aumentar o custo. Por quê? Porque eu vou ter que contratar mais pessoas. Então, existe uma tríplice restrição no projeto de software que o escopo, prazo e orçamento, eles são interligados. Eu não posso simplesmente aumentar o meu software de tamanho se eu não aumentar o meu prazo. E se eu não aumentar o meu custo. Então, é muito difícil trabalhar dessa maneira. Então, hoje em dia, ainda existem problemas assim. Bom, mas o que é engenharia de software, né? O que é engenharia civil? Engenharia civil é uma área do conhecimento aí que é muito antiga, né? A arquitetura é mais antiga do que a engenharia civil.
mas a engenharia civil, o engenheiro civil, ele é uma profissão bem antiga que é fácil da gente entender. O que faz o engenheiro civil? Quem que me responde? Constrói software, engenheiro civil? Ele executa a construção de edificações. Mas para botar em prática, ele planeja, cálculos estruturais. Ele faz cálculos estruturais, ele faz o planejamento, ele faz a modelagem, ele faz as plantas baixas, ele faz a planta hidráulica, ele faz o... Vamos assim, se eu tenho uma casa... Opa, hoje eu estou meio ruim de desenho, estou destreinado. Se eu tenho uma casa... Olha que bonitinha minha casa. Se eu tenho uma casa e eu quero construir uma churrasqueira, talvez eu não precise de um engenheiro. Agora, se eu tenho uma casa e eu quero, no fundo da minha casa, construir um edifício, com certeza eu vou precisar do engenheiro. Por quê? Porque aí eu vou precisar entender tudo, todas as necessidades de cálculo estrutural, eu não sei como é que está a fundação da minha casa, eu não sei o que eu preciso de colocar, eu não sei quais são as necessidades do projeto, se cabe ali, se não pode. Então, pessoal, eu vou construir um viaduto, eu preciso ter um engenheiro. Eu vou construir uma churrasqueira, talvez um bom pedreiro já me resolva. Então, a engenharia de software ela é criada para se criar softwares complexos. Quando a gente faz um software complexo, a gente precisa de uma boa engenharia. Pode falar, Moisés? Então, no caso, um engenheiro de... boa noite, professor. Primeiramente, boa noite. Então, o senhor está querendo dizer que então, o engenheiro de software ele é o cara que desenvolve o sistema, ele estrutura o sistema, né? No caso, seria isso? Também. O engenheiro de software é o cara que ele vai pensar todo o sistema como um todo. Ele vai planejar, vai entender o problema, vai definir a solução, vai definir as etapas do projeto, vai planejar, como foi falado ali, vai modelar o projeto, ou seja, vai fazer, assim como na engenharia civil tem a planta baixa, a planta hidráulica, a planta elétrica, todas as questões materiais, esses modelos. Na engenharia de software, nós temos uma coisa chamada UML, que é a UML, que é a modelagem, linguagem de modelagem unificada. Lá, nós vamos ter diversos diagramas, que são 13 ao total, diagramas estruturais, ou seja, o que vai ter no software, e diagramas comportamentais, ou seja, como é que o que o software vai se comportar. Além disso, nós temos o quê? Um diagrama ER. O que é o diagrama ER? É como que vai ser o banco de dados. Então, nós temos a arquitetura do software, então nós temos vários documentos que a engenharia de software tem que pensar para entregar um software. Vamos pensar assim, Moisés. Pode falar, Normandes. Aí, no caso, o engenheiro de software seria um gestor de uma turma ou ele também coloca a mão na massa? Ele também, muitas vezes ele coloca a mão na massa, tá? Vamos pensar assim, ó. 95% das empresas são médias e pequenas. 5% das empresas são grandes. Ou 3%, e 2% são muito grandes, das empresas de desenvolvimento de software. Essas empresas grandes e muito grandes, elas vão ter departamentos bem seccionados, ou seja, vai ter o engenheiro de software, o gerente de projeto e tudo mais. Já nas empresas pequenas, que é a grande maioria, o engenheiro de software geralmente é um cara muito bom de desenvolvimento que consegue lidar com o projeto. Então, ele vai ter...
Então ele seria meio que o líder da equipe? Também. Pode ser o líder técnico também da equipe. Também. Então, quando a gente pensa em engenheiro de software, a gente está pensando num cara que consegue ver todo. Vamos pensar assim, ó. Na disciplina de lógica de programação, que o professor Alex vai trabalhar com vocês vão aprender a fazer rotinas. Vão aprender a fazer rotinas segmentadas, menores, para vocês entenderem a lógica da programação. Vocês vão aprender a fazer cálculos, calcular a média de vocês. Vocês vão calcular se vocês foram aprovados ou não. Então, qual é a média geral da turma? Então, assim, vocês vão fazer várias rotinas para vocês aprenderem a lógica de programação. Só que isso é uma coisa. Isso aí é uma coisa que vocês conseguem fazer sem engenharia. Agora o professor Braga chega para vocês assim, ó, Guilherme, eu quero que tu faça todo o sistema acadêmico da faculdade. Se você não tiver uma engenharia de software, se você não tiver a capacidade de entender todo o problema e toda a solução, as regras de negócio, o que vai ser preciso, e nós vamos ver nessa disciplina aqui o que envolve a engenharia de software, vocês não vão conseguir fazer um software para o sistema acadêmico para a faculdade. Então, pessoal, imagina, eu vou fazer uma edícula, fazer uma churrasqueira, vou fazer um puxadinho, uma meia água. Rapaz, o professor pediu para fazer um software para a faculdade. Estou lisonjeado. Ué, é o mínimo que eu espero de vocês. Tá? E eu tenho certeza que vocês vão sair da faculdade ou durante a faculdade, a grande maioria da faculdade, eles vão estar aptos a fazer um software para a faculdade, se for o caso, ou outros serviços. A faculdade vai preparar vocês para isso, pode ter certeza. Galera, agora imagina eu falar assim, ó, Guilherme, cara, eu preciso fazer um shopping, preciso fazer um viaduto, eu preciso fazer um prédio. Não tem como você pegar ali e fazer. Você vai precisar planejar, pensar, fazer arquitetura, fazer engenharia, fazer os modelos, para vocês entenderem o que precisa e o que não precisa no software. Tá? Então, engenharia de software é o ramo da engenharia cujo foco é o desenvolvimento. Deixa eu apagar esses riscaiados aqui. Cujo foco é o desenvolvimento dentro de custos adequados de sistemas de software de qualidade. O que é o sistema de software de qualidade? É um sistema que atende às necessidades do usuário. É um sistema eficiente, é um sistema eficaz, é um sistema que funciona e que funciona da melhor forma possível. Então, a engenharia de software, ela visa fazer softwares eficientes, eficazes, de qualidade, dentro de um prazo e de custos adequados. Então, só que o problema, né? Uma coisa é fato. Você fazer um prédio, por exemplo, é muito mais visível, muito mais palpável do que você fazer um software. O software é algo abstrato, a gente não pega. Por exemplo, se eu disser para você assim, galera, vamos fazer uma mesa de madeira, tá? Vamos fazer uma mesa de madeira. E vocês vão me dizer, o que a gente precisa? Madeira, prego, parafuso, serrote, martelo, chave de fenda e assim por diante. Então, são os materiais. Eu sei que a minha mesa tem 1,20 de comprimento, por 80 de largura, por 60 de altura. Com isso, eu consigo prever quanto de material eu vou precisar. E eu consigo, através disso, estimar qual o tempo que eu vou precisar para fazer. A partir disso, do meu escopo, do meu custo de fabricação e do meu tempo necessário, eu consigo dizer, eu consigo fazer 4 mesas por dia. E o meu custo vai ser tal.
Então, se o professor Braga falar assim, ó, Normandes, eu quero que você me entregue 20 cadeiras, 20 mesas. Digamos, e aí você vai me dizer, professor Braga, eu preciso de uma semana, 5 dias para ele entregar 20 mesas e vai sair X reais. É muito, muito mais fácil porque ele é palpável, ele é tangível. Agora, um software, a gente não toca no software. Né? A gente não consegue tocar no software. Então, o software, como ele é abstrato, ele é intangível, ele não é limitado por materiais ou controlado por leis físicas ou por processo de manufatura. Então, existe uma dificuldade muito grande de se definir o tempo e o custo e o esforço necessário para se desenvolver um software. E a engenharia de software, ela tem técnicas para a gente poder, junto com o engenheiro desse projeto, diminuir essa dificuldade. Então, nós temos aqui, né? Nós estamos quase no fim da nossa aula hoje, mas depois nós vamos retomar tudo isso, pessoal, tá? Hoje foi uma aula, uma exceção, hoje foi uma aula bem importante para que vocês depois possam ir para o GitHub, né? Então, o que nós temos, né? Nós temos aqui a linguagem de programação, que vocês estão aprendendo, nós temos o banco de dados e nós temos a infraestrutura. Nós temos, né, através da engenharia de software, o projeto que nós vamos desenvolver e outros fatores que podem ser necessários ao longo do software. Então, a engenharia de software, ela está entre o que a gente precisa ter para desenvolver e como que nós vamos desenvolver o nosso software. Então, a engenharia de software vai nos dar subsídios para que a gente entenda o que a gente precisa para desenvolver o nosso software. Linguagem de programação, qual o banco de dados, qual a infraestrutura, qual o tempo, qual é o prazo, qual é o esforço, qual é a equipe que eu preciso ter, qual é a metodologia que eu vou utilizar, qual é o método. Então, isso tudo é a engenharia de software. E o que é software? Né? Professor, está de sacanagem o que é software. Software não é apenas aquele arquivo que a gente está utilizando, pessoal. Tá? Então, software não é só aquilo que nós vamos executar lá, só o programa. Software é todo o programa de computador, mas toda a documentação associada, arquivos de configuração, manual de instalação e de utilização e o banco de dados. Tudo isso aqui é um software. Por que eu tenho que ter isso aqui? Digamos que nós construímos uma equipe, né? E amanhã, para construir a plataforma lá, o AVA, o sistema acadêmico da faculdade V-City. E aí, daqui a pouquinho, nós entregamos o processo lá tudo, e o professor Braga fala assim, pessoal, na versão 2, nós vamos precisar modificar tais e tais funcionalidades. Como é que nós vamos fazer isso se nós não planejamos, se nós não documentamos o nosso projeto? Como é que nós vamos instalar, como é que nós vamos dar manutenção se nós não tivermos toda a planta? Imagina, na minha casa está acontecendo isso, até amanhã o pessoal vai vir aqui pela 4ª vez no meu prédio, no meu apartamento, abrir um túnel no meu banheiro, na minha suíte aqui. Por quê? Porque o prédio é um prédio antigo e não se tem planta. Não se tem documentação. Então, eles têm que ir na tentativa e erro. Só que vocês imaginam, pessoal, fazer isso num software. Se você não tem documentação, como é que vai ser? Por isso que é caro de manutenção, é caro de fazer, é difícil. Digamos, imagina que a Rita, que é responsável pelo desenvolvimento do front-end, do back-end, ou o que quer que seja, consegue um outro emprego e sai do projeto, vai para um outro emprego. E tudo está na cabeça da Rita. Não dá para fazer download lá, pegar lá, botar um pendrive lá, um HD e fazer download do conhecimento dela. E ela já sai do projeto. Acabou. Vou cobrar caro para pegar os conhecimentos. Já saí mesmo. Santa documentação. Olha que o mundo dá voltas, gente. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Né? Então, pessoal, a gente precisa se preocupar com isso. Não, ô, professor, eu percebi que dá para interpretar um software como um produto mesmo, né? O tipo, é todo pacote. O software é um produto de software.
do tipo software. Exato, é todo o pacote, né? Com Tudo, certeza. todas as documentações, todo o banco de dados, tudinho. E é um calcanhar de Aquiles muito grande. Obrigado pelo esse gancho, Guilherme. E é um calcanhar de Aquiles muito grande, porque, em via de regra, desenvolvedores não gostam de documentar. Em via de regra, os desenvolvedores não têm tempo para documentar. Por quê? Porque as equipes são pequenas. Mas existe uma coisa muito legal que auxilia e muito, e é uma ferramenta muito utilizada para isso, que é a próxima aula, que é o GitHub. O GitHub ele é muito útil e muito utilizado para a documentação de software. O professor Alex vai mostrar isso para vocês. Então, é muito utilizado porque vocês vão desenvolvendo e vai documentando o software à medida que vai entregando as partes. Isso, porque antigamente como é que era? Desenvolve, vai lá, abre o Word, digita. Ninguém gosta de fazer isso. A maioria dos desenvolvedores não gostam dessa parte. Mas é muito importante. Muito mesmo. E aí, pessoal, vocês agora, com o GitHub do professor Alex, vão poder fazer o quê? Documentar software quando estiver desenvolvendo. Se eu falar bobagem, você me repreende, professor Alex. De forma alguma, professor, está corretíssimo, corretíssimo. Dá para utilizar tanto o GitHub quanto o GitLab para documentação. Isso, galera, é muito eficiente. Eu vi isso na prática com uma equipe que tinha 48 programadores, tá? 26 programadores em loco e mais 20 e tantos outros programadores numa outra cidade lá no meio do país. Então, isso funciona mesmo. Documentação excelente, dá para utilizar com o GitHub também. E aí, galera, obrigado, prof. E aí, galera, né? O software ele pode ser desenvolvido tanto para um cliente específico, no caso da Vincit, que contratou vocês para fazer um software para ela, ou o professor Alex, ou eu, quando temos vocês, ou nós tivemos uma ideia de fazer um software para imobiliárias, por exemplo. Nós não temos um cliente específico, mas verificamos um problema ou uma oportunidade e fizemos um software para isso, muito hoje ligado às startups, tá? Tipos de produto de software, só para encerrar aqui, para nós ir para outra aula. Como o Guilherme falou, né? O software é um produto, nós temos software de prateleiras genéricos e software sobre encomendas, produtos, né? Software sobre prateleira chamado standalone, criados de forma genérica para qualquer empresa, controle de estoque, controle de farmácia, programas de contabilidade, ou sob demandas, softwares criados com o objetivo de prover uma solução específica para um cliente específico. Então, né, nós vamos fazendo através da contratação mesmo. O que acontece muito hoje em dia, na maioria dos casos, é que as empresas desenvolvem um produto e elas vão se especializando naquilo, né? Elas vão fazer um ERP, então, trabalha com contabilidade. Você vê que a empresa desenvolve o produto muito dentro da base de conhecimento do dono da empresa de desenvolvimento de software e ela vai se especializando e vai melhorando aquele produto que ela tem, e dificilmente as empresas menores têm mais de um produto de software, tá? Ou personalizado, como a gente falou agora há pouco. Só para encerrar, então, né, nós temos um processo de software dentro da engenharia de software muito importante, que é o processo de software, é o método. O que é o método? A maneira como você faz alguma coisa. Quando eu falar de método de desenvolvimento de software, eu estou falando assim, como que a gente desenvolve um software. Então, o método utilizado para desenvolver ou produzir um software. O que o método faz? O que o processo faz? Ele define o que faz, como faz e quando será feito. Então, o processo de software vai se preocupar com o planejamento do que fazer, como fazer e quando fazer. Galera, eu vou voltar aqui, né? Vamos voltar aqui. Pelo adiantado da hora, eu vou encerrar a minha aula aqui, né? E na semana que vem a gente retoma às 19h30 e vamos todo mundo lá migrar para a aula do professor Alex, porque eu de maneira alguma quero atrapalhar essa aula do doutor mestre professor Alex. Um dia eu chego lá, professor. Um dia eu chego lá no mestrado, doutorado, tu já chegou, mas... Não, mas é aqui, ó, a cabeça. Vai demorar um pouquinho. Conhecimento. O homem é bruto, o homem é o bravo. Também acho.
É justo, agradeço. Gente, vamos indo para lá. Bora, Depois, se querem tirar dúvidas a respeito da aula do professor Tiago, a gente tira as dúvidas lá no link da aula de GitHub, beleza? Galera, vou encerrando a aula por aqui. Professor Tiago, obrigado. Valeu, a gente continua valeu. com o conteúdo de GitHub. Até mais, pessoal. Até a próxima Me aula. aceita lá, já tô lá. Fui. Até mais. Até mais,